Boa noite, meus irmãos. Só para explicar o motivo da gravação que a gente está fazendo aqui na sala, é porque hoje há um evento especial lá no templo. Os irmãos estão decorando lá para a EBF, né? E por isso nós fizemos o estudo aqui na sala. Então você vai ter somente o estudo, não teve a transmissão da live, mas Deus nos permitiu fazer essa gravação e apresentar para vocês. Deus abençoe a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos fazer a leitura do versículo 21 ao 23. E dessa forma, dar continuidade à terceira parte desse estudo, que tem a ver com a falsa paz. Mateus, capítulo 7, do versículo de número 21 ao versículo de número 23. Mateus 7, 21 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, soberano e eterno Senhor, eis que tua palavra está diante dos nossos olhos, e essa palavra viva e poderosa tanto nos instrui, nos adverte, quanto nos admoesta em relação à santidade e à vida plena diante de ti. Que o Senhor aplique isso ao nosso coração e nos instrua através desse estudo nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, é impressionante a maneira tão natural como o nosso Senhor vai nos advertir sobre a possibilidade de que a gente pode nutrir uma falsa confiança na salvação das nossas almas. É exatamente isso que esse texto está dizendo e o que nós vimos aqui nos dois últimos estudos, tá certo? E, assim, eu nunca iria pensar, jamais poderia passar na minha cabeça algo dessa forma, daquilo que Jesus está dizendo, que é possível que nós sejamos enganados pelo nosso próprio ser em relação à salvação. Como eu disse, se não fosse Jesus dizendo, a gente ia dizer, é louco que está falando essas coisas. Mas é o próprio Senhor Jesus quem está nos instruindo sobre este assunto, né? Então, a porta a qual o Senhor nos afirma ser estreita e o caminho que Ele diz ser apertado, percebe que ele é mais apertado e a porta e o caminho mais estreito ainda do que a gente pode imaginar. Porque a gente não só não pode levar coisas conosco, a gente não vai levar pessoas conosco, mas nós não vamos levar nenhuma obra nossa, nós não podemos levar nem a nossa confiança. Nem a nossa confiança cabe nessa porta de tão estreita que ela é. Então isso é importante a gente observar, que essa confiança natural fica por terra quando nós olhamos para a questão da salvação e para o caminho apertado da vida de santidade ou da perseverança dos santos. Mas isso também me faz imaginar que a porta larga e o caminho espaçoso, ele é muito mais espaçoso, é muito mais largo e também muito mais enganador do que a gente pode inferir, né? É algo muito maior em relação a isso. E aí fica a pergunta, como é que a gente pode evitar o auto-engano? Como é que eu posso evitar de ser enganado por mim mesmo? Já pensou? Eu estou me enganando, como é que eu posso evitar isso? Mas louvado seja o nosso Senhor Jesus, que através desse seu ensino, ele não somente nos adverte com relação a isto, não apenas nos mostra esse perigo que nós temos, como ele também nos dá a resposta de como nós podemos, então, evitar este auto-engano, né? Então, hoje, se Deus assim permitir, nós vamos terminar essa parte de estudo, terminar esse restante aqui, e nós vamos eu vou fazer da seguinte forma, eu dividi em 5 pontos, para que a gente possa caminhar em relação a isso. Eu acho que vai ficar mais didático, vai ficar mais fácil de ser entendido, né? E a gente pode, assim, então, caminhar em cima desse texto.
né? Esses 5 pontos está o resumo daquilo que nós já havíamos falado antes e tudo o restante que segue. Então eu não vou fazer assim, igual geralmente eu faço, nós aprendemos na lição passada, ponto tal, assim, assim, assim. Não, eu vou já entrar nos pontos como se fosse uma sequência de estudo para facilitar e aí a gente dá continuidade, tá certo? E qualquer pergunta, aí os irmãos só levantar a mão e a gente vai parar para poder responder as perguntas, tirar as dúvidas, né? Se tiver alguma crítica também, fica à vontade. Reclamação, fica à vontade, para a gente poder trabalhar esse texto. Vamos lá. Como é que a gente pode evitar esse auto-engano e de que forma, então, a gente entende essa realidade? Primeiro ponto. Jesus nos ensina a evitar este auto-engano através de uma avaliação sincera da nossa própria confiança. Isso foi a primeira coisa que nós estivemos falando, né? Em que baseamos a confiança no que tange a nossa salvação? Em que nós nos asseguramos com relação à salvação? E o que nós vimos? Que não basta uma simples declaração, não basta ter uma fé ortodoxa, uma doutrina correta, e conhecer Cristo e dizer assim, não, eu conheço Cristo e Cristo é meu Salvador. Nós não podemos nos assegurar simplesmente numa declaração positiva de que Jesus é o meu Salvador. Esse é o primeiro ponto, né? E nós vimos isso aqui quando nós lemos este texto, na qual Jesus diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor. Ou seja, há uma confissão verdadeira, há um reconhecimento, e nós citamos isso falando, dando exemplo, por exemplo, que os próprios demônios reconhecem isso, mas eles não podem ser salvos, né? Então não adianta reconhecer, só reconhecer que Jesus é Senhor, saber que Ele é Senhor, não é suficiente, né? E o que assusta, irmãos, é que nos tempos atuais há muita gente baseado ou assegurando a sua salvação na simples confissão de Jesus como Salvador. Não, eu aceitei Jesus como Salvador, né? Aí agora Ele é meu Senhor, então agora pronto, acabou, já está tudo resolvido. E faz isso aí, confessa publicamente Jesus, mas há um entendimento errado com respeito a isso. É importante a confissão. Jesus disse que se nós o confessarmos diante dos homens, Ele irá nos confessar diante do Pai. Mas só isso não é suficiente, né? Então há pessoas que se enganam, e aí entra o auto-engano, porque assim, não, eu aceitei Jesus, fui na frente, reconheci Jesus como meu Salvador, fui batizado, fui recebido como membro da igreja, e agora então, automaticamente, pronto, eu estou salvo. Mas veja, Jesus vai dizer que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará. E mais, eles irão dizer Senhor, Senhor, e Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Né? E isso é interessante. Então a gente precisa de ter essa questão. É importante confessar a Cristo? É. É fundamental confessar a Cristo? É. Ninguém que não tenha confessado a Cristo jamais irá entrar no reino dos céus. É preciso confessar. Mas nem todo que confessa, só porque confessou, entrará. Então o primeiro auto-engano é exatamente isso. O segundo auto-engano que geralmente a gente tem. Jesus nos ensina a evitar o auto-engano de não fazer um autoexame sobre a nossa vida. Eu vou ler um texto aqui do Dr. Martyn Lloyd-Jones que fala sobre isso para a gente poder entender isso melhor. O autoexame não é popular hoje, especialmente entre os evangélicos, o que é muito estranho. Com frequência, percebe-se que os evangelhos não somente fazem objeção, os evangélicos não somente fazem objeção ao exame próprio, mas ocasionalmente também consideram como se fora uma transgressão. O argumento deles é que um crente deveria olhar exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo, e não para si mesmo, sob hipótese alguma. Contudo, isso não é bíblico. A Bíblia constantemente nos exorta a nos examinarmos, como também a nos provarmos, a fim de verificar se de fato estamos na fé ou se nós somos reprovados. Há o perigo de, enquanto cristãos, estejamos sempre declarando a nossa fé, mas nossa conduta possa se desviar da verdade. O que é que Lloyd-Jones está dizendo? Ele vai estar dizendo que Jesus está nos ensinando que pode haver uma declaração positiva que nos condiz em relação a isso, que a gente pode, de um modo inconsciente,
o que ele está dizendo assim, de um modo inconsciente, ser levado por uma hipocrisia inconsciente. Porque a gente não examinou o nosso próprio coração, não fez um autoexame, não avaliou quem nós somos, né? Muitos daqueles cristãos que se declaram cristãos, daqueles que vão se declarar como filhos de Deus, como crentes, como salvos, e que professam uma fé verdadeira, que até de uma certa forma expressa uma dependência do Senhor, eles erram na sua avaliação sobre as suas vidas e as suas obras realizadas, né? Na verdade, não há uma intenção do coração deles, de fato, de servir ao Senhor. Eles não, quando olha para o interior deles, não há esse desejo natural de servir ao Senhor. É apenas uma confissão e eles acham que isso é suficiente. E aí, por não avaliar o seu espírito, não avaliar a sua intenção, o seu desejo diante do Senhor, acaba ficando enganado, né? Olha só, Jesus vai dizer assim no versículo 22. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? O que esses irmãos estão fazendo aqui? Eles chegam para Jesus e dizem assim, Senhor, Senhor. Aí Jesus diz assim, olha, eu não vos conheço. Eu não sei quem são vocês. Aí eles falam assim, não, Senhor, mas peraí. Mas em teu nome nós fizemos um monte de coisa. Em que eles estão fiados? Na obra deles. Em que eles estão confiados? Naquilo que eles fizeram. Nós fizemos coisas para o Senhor. Aí Jesus fala, mas eu não conheço vocês. São os religiosos da nossa geração. São aqueles que são religiosos. E aí nós vamos ter, por exemplo, veste uma camisa, isso. E aí você pensa assim, não, até olhando externamente, essa pessoa até parece realmente um cristão. Mas o seu interior não foi transformado. Ele não conheceu Cristo como Salvador. Falando disso, eu lembrei de um fato interessante, que eu e o presbítero Luiz vivemos esses dias, semana passada, semana atrasada, se eu não me engano, lá na casa da irmã Filismina, que tem um senhor lá que vai sempre lá. Como é que ele chama, irmã? Oi? Zé Longar. O seu Zé, ele sempre está lá. E assim, é um cara simpatíssimo. Gostou de conversar com ele e tal, é um cara, sabe assim, aí não bebe, não fuma, tem uma vida estável com a sua família e tal. E aí, toda vez que a gente está lá, o senhor Luiz dá um tucãozinho nele, eu dou outro cutucão para ver se ele, né, vem para Cristo. E assim, nessa última vez a gente apertou ele, mas apertou que ele ficou meio, né, senhor Luiz, na saia justa, ele ficou meio assim, e tal, e tal, e tal. Aí ele falou, vai chegar a hora, ainda não. Se você conversar com o seu Zé, se você estiver a oportunidade de conversar com ele, caminhar com ele, você vai falar assim, esse cara é um crente. A postura dele, a honestidade dele, o testemunho dele de experiência de Deus. Você salva, a vida dele foi salva umas 3 vezes, ele contou umas 3 experiências que Deus livrou ele da morte, né? Mas, se ele se apegar a isso, vai estar enganado. Ele não vai encontrar a salvação. Não há salvação para ele nesse contexto. Então, como é que eu devo fazer? Eu devo fazer um autoexame. À luz do quê? À luz da Bíblia. O que a Bíblia diz que um crente é? Como é que ele vive? Como é que ele funciona? Né? Não é pelos meus atos, não é pelo que eu fiz, tá certo? Nem é pelo meu fervor, pelo meu zelo, mas é aquilo que Cristo coloca como realidade da minha vida. Então eu preciso de ter essa avaliação. Eu realmente sou um cristão? E aí a Bíblia vai dizer isso, né? A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, ao olhar para a palavra de Deus, ao estudar a palavra de Deus e ao buscar o conhecimento do Senhor, isso vai testificar para nós. E aí eu lembro daquilo que a nossa irmã Elieide falou no estudo passado, né, que eu falei assim, olha, é só a gente lembrar que o que está... Não sei, agora não lembro se foi você, se foi o Vitor, acho que foi o Vitor. Que eu falei, é só lembrar que o Sermão do Monte sempre nos volta para o capítulo 5. Né? Então, quando eu me vejo numa dificuldade que eu não consigo entender, eu vou verificar se eu estou dentro da enquadra daquelas bem-aventuranças, e aí eu sei que, de fato, eu sou um filho de Deus,
porque lá tem a humildade, lá tem o quebrantamento, lá tem a busca pela justiça e tudo mais, né? Então, assim, nós vimos essas duas situações como realidade a esse respeito. Terceiro, como é que eu lido com essa questão, como é que eu vejo isso? Jesus vai nos ensinar que o auto-engano, que evitar o auto-engano se dá através de um cuidado em procurar perceber que a sua vida só não é religiosa, ou que você tem uma vida tipicamente, exclusivamente religiosa, né? O padrão do cristianismo é muito alto. O padrão para servir a Cristo é alto, não é baixo. Ser cristão não é uma coisa simples. Eu diria que é impossível. Aliás, isso é dito pelo próprio Pedro diante de Jesus. Quando aquele jovem está lá e Jesus diz que ele tem que vender tudo que tem, distribuir aos pobres e então segui-lo, e o jovem então sai ali triste porque ele não conseguiria atender a esse pedido. Pedro pega e fala assim: Senhor. Aí Jesus pega e diz assim: olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que alguém que confia nas riquezas, né? Que confia nas riquezas entrar no reino dos céus. Aí Pedro diz assim: Senhor, então quem poderá ser salvo? Como é que negócio é isso? É impossível. Aí Jesus diz assim: de fato, é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Então, o padrão de ser um cristão, ele é um padrão extremamente alto. E o que acontece quando a pessoa, às vezes, adentra na igreja? Ela deixa de olhar para esse padrão alto e talvez ela vai se enganar exatamente porque ela vai baixar a régua em relação a esse padrão. Ela não vai avaliar a sua vida, mesmo olhando para as Escrituras, dentro do padrão daquilo que Jesus coloca, né? E, olha só, esse grupo que está aqui, por exemplo, eles evangelizavam? Evangelizavam. Diz que eles estavam lá profetizando, né? Falavam do evangelho. Esse grupo atendia aos carentes, exercia misericórdia? Sim. Eram hospitaleiros? Sim. Né? Faziam a sua confissão? Chamavam Jesus de Senhor, Senhor? Sim. Confessavam a Cristo? Não, Cristo é o Senhor, Cristo é de verdade o Salvador, Ele é o único que salva. Veja, há todo um requisito de posicionamento cristão que nós devemos fazer. No entanto, eles ainda não são aceitos pelo Senhor. O que estava de errado? Qual é a dificuldade que está? Eles até experimentam coisas sobrenaturais, realização de milagres, né? No entanto, eles não passavam, tudo aquilo não passava de uma mera atitude religiosa. Não passava meramente de religião, de sentimentalismo humano, de realidade humana. Ainda que milagres estivessem acontecendo, né? Havia práticas certas, mas a intenção não era. Quer ver um negócio interessante? Volta seu olho para a Bíblia aí de novo. No versículo de número 23, Jesus vai dizer assim, versículo 22 assim, vai dizer assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, em teu nome não temos profetizado, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Como assim? O que eles estão praticando é o cristianismo. Profetizando, expelindo demônio, fazendo milagres. O que eles estão profetizando é tudo aquilo que um cristão faz. O que eles estão fazendo, o que eles estão dizendo assim: Senhor, nós fizemos essas coisas, mas Jesus chama de iniquidade. Vocês não estão, o que vocês estão praticando é a iniquidade. Ou seja, o que eles estavam fazendo de forma exterior não representava aquilo que eles faziam de forma interior, dentro do seu próprio coração, né? E aí, nós vamos de entender essa palavra iniquidade aqui. E a palavra iniquidade, a tradução literal aqui,
dessa palavra que é usada como iniquidade, que é o anomos, é contra a lei. Jesus está dizendo assim, vocês estão praticando contra a lei, vocês não estão praticando a lei, né? Esses aqui, então, eles vivem de aparência, mas eles não vivem na essência. E essa é a outra questão da qual a gente tem que tomar cuidado, né? Essa é a outra questão da qual a gente tem que olhar com cuidado para essas questões. Porque esses que estão aqui, eles estão tendo atividades religiosas, mas eles estão tendo uma vida interna diferente da vida externa, só da capa para fora. A intenção deles não era isso. O que estava no seu interior não era isso, né? Então esses aqui, então, eles estão lidando com essa situação. Jesus, então, nos ensina a evitar o auto-engano através desta observância. Como é que eu faço isso na prática? É muito simples, irmãos. Todos nós, ainda que a gente confesse, e a gente declare, e a gente até entenda que a salvação não é pelo mérito, a gente tem uma noção de mérito na nossa mente. Querendo ou não, a gente tem essa noção. Querendo ou não, a gente tem essa ideia. É uma ideia de compensação. É como se a gente tivesse uma caderneta de poupança. Qual é a ideia que passa por trás disso aqui? Nós temos a tendência de equilibrar as nossas falhas com as nossos atos de justiça, com as nossas boas obras. E é isso que Jesus está dizendo que é o problema. Nós temos a tendência de aplacar a nossa consciência quando nós estamos numa condição de pecado, tentando lembrar de coisas boas que a gente faz. Então, eu não entreguei o dízimo. Não, mas eu não entreguei o dízimo porque estava muito apertado, estava com dificuldade, o dinheiro não sobrou e tal, mas eu tenho ajudado fulano. Mas eu tenho feito isso para a igreja. Então, assim, eu estou tentando o quê? Aplacar a minha consciência, compensar uma coisa com a outra, né? Não, eu falei uma mentira ali, mas essa mentira ali foi necessária por conta do trabalho e tal. No entanto, eu testemunho de Jesus, preguei de Jesus para o meu cliente, falei de Jesus para ele. Então, o que eu estou querendo fazer? Mérito. Eu estou tentando compensar as coisas. Compensar as coisas. Então, assim, eu não faço certas coisas que deveria de fazer, o que me coloca de forma negativa. Aí eu faço outras coisas que aí me coloca de forma positiva. E aí eu vou tentar criar essa balança de equilíbrio, né? É exatamente o que está acontecendo. Eles chegam e chamam Jesus de Senhor. Jesus diz assim, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Ok, não conhece? Aí já eles falam assim, mas Senhor, você não está lembrado que nós temos um monte de obra na mão do Senhor? Nós fizemos um monte de coisa. Tanto de coisa que a gente fez, olha só, a gente expeliu o demônio. Não é qualquer um que expele demônio, não. Nós presenciamos milagres. Aí Jesus diz, não, vocês não estão entendendo. Eu não estou dizendo que o que vocês fizeram é errado. Eu estou dizendo exatamente o que vocês fizeram de errado. Aparta de mim porque vocês são praticantes da iniquidade. Vocês andam fora da lei. Vocês não andam no meu evangelho. É isso que Jesus está dizendo. E aí, irmãos, eu acho que talvez esse seja a parte mais difícil para a gente. É a parte mais complicada. Porque a ideia aqui, e João escreve, né? Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Então, a palavra de Deus, ela está aqui para que a gente evite o pecado. O pecado deve ser um acidente de percurso da nossa vida. Mas nem sempre ele é um acidente de percurso. Na verdade, na maioria das vezes, ele é intencional. A gente não se preocupa e peca. Na maioria das vezes é assim. A gente tem aqueles pecadinhos de estimação que a gente comete ele constantemente, depois a gente até arrepende e tal, vai levando, e aquilo vai cauterizando a gente. E a gente começa a não pedir perdão mais por aquelas falhas. A gente chega assim, não, mas a salvação é pela graça. Eu nunca vou ser perfeito mesmo. Então a gente nunca procura melhorar, a gente nunca procura mudar, a gente nunca procura caminhar diante da lei. Então nós estamos sendo iníquos, estamos caminhando fora da lei.
E aí vai chegar lá diante do Senhor, o Senhor fala assim, olha, você é um praticante de iniquidade. Você não é um cristão de fato genuíno, lavado e remido. Porque você não está preocupado com a vida diante da lei. Você não é salvo pela lei, mas você é salvo para a lei. Você não é salvo pela obediência, mas porque você é salvo, você deve de ser obediente. E se você não está sendo obediente, não importa o que você esteja fazendo, você está errado. Entende? Então, esse é o outro auto-engano. Tem muita gente que está na igreja, e essa pessoa, ela confessa Cristo como Salvador, não, Jesus realmente morreu por mim, ele morreu na cruz para me salvar, e ele é meu Salvador mesmo. Ela frequenta a igreja, ela até tem seus atos de justiça ali, externamente você consegue ver ela como crente, mas a prática interior dela não é uma prática de arrependimento. Ela não vai lá para a primeira bem-aventurança. Ela não é uma pessoa pobre de espírito, humilde, que reconhece como um miserável pecador diante do Senhor. Olha a postura dessas pessoas que estão lá. Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso. Qual seria a atitude correta de um cristão ao ouvir de Jesus? Eu não te conheço. Senhor, tem misericórdia. O Senhor não me conhece. Meu Deus! E agora o que será de mim? Mas eles vão arrotar as suas obras. Mas, Senhor, como que o Senhor não me conhece se eu estou pelo seu nome fazendo as coisas? Então você vai perceber que há um ponta de orgulho dentro dessa postura. Né? Orgulho não entra no céu. O ego não entra no céu. O meu eu não entra no céu. Só entra aquele que é quebrado de espírito. E aí nós podemos colocar muitas coisas, como aquelas pessoas, por exemplo, que às vezes estão cometendo algum pecado, alguma atitude errada, e você como crente vai admoestá-lo, ou a liderança vai chamar a atenção, e aquela pessoa não aceita que ela está errada. Está nesse contexto. Ela é uma iníqua, porque ela está andando fora da lei e não quer voltar para a lei. Né? Então é preciso ter essa mudança. Pergunta ou comentário? O senhor Luiz e a nossa irmã ali. Pastor, quando ele fala aí sobre a distribuição das coisas, de fazer esses milagres e tudo, será que era para as pessoas certas? Que às vezes eles iam fazer um benefício? Porque Jesus sempre falava assim, cadê vocês cuidam dos órfãos, das viúvas, tudo aquilo, não era? Tinha uma forma assim. E será que essas pessoas que tinham a necessidade, será que elas que eram beneficiadas? A gente olhando assim para a palavra aí, quando ele fala iniquidade, parece que a gente queria distribuir para as pessoas mesmo só para mostrar, mas não era para aquelas pessoas que tinham suas necessidades, que era para ser suprida por isso aí. Se ele quisesse fazer assim, mas era para aquelas pessoas que era para dizer assim, além de eu aparecer para as pessoas, para dizer quem eu sou, não tem aquelas pessoas que ele Sim. quer dizer quem ele é para a sociedade, mas está longe de ver aquela pessoa que realmente ela está precisando de uma ajuda naquela hora, que às vezes aquelas pessoas se ignoram. Aí é que onde ele entra a iniquidade da pessoa, assim, que a gente fica olhando, tanto que a palavra do Senhor ela é sincera, é real. Será que foi para... Eu achei uma coisa engraçada de Jesus, quando ele falou para aquele cego, vai lá, está o sacerdote, e diz ele lá para tomar os procedimentos. Aí ele ficou numa cerca sem saída, né? Porque Jesus disse, tu nunca fez, agora vai lá e diz para ele fazer. Aí a gente analisa que, na realidade, se você não auto se avaliar, será que eu estou fazendo isso em prol de quê? Da minha personalidade ou da minha vida cristã com meus irmãos? Como é que eu vou amar meu irmão como a mim mesmo? Como é que eu vou fazer? Se ele tem uma necessidade, mas eu vou passar de lado porque ele não vai fazer muita repercussão para ele. Eu tenho que dar para uma pessoa que possa fazer uma propaganda
aquilo que eu fiz. E eu acho que isso aí é que entra aí a história da iniquidade. Nesse caso, presbítero, tem muito a ver com aquilo que Tiago fala, né? Como é que você pode, mostra-me a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha com obras. Tem muito a ver com essa questão do que Tiago fala. Necessariamente não tem a ver com isso aqui, porque Jesus não disse que essa pessoa fez para pessoas erradas. Jesus disse que ele fez. Não importa para quem ele fez. O problema é a motivação pela qual ele fez, né? Então, aí nesse contexto entra. Não, peraí, ele fez para aparecer? Ele fez porque ele acha que aquilo ali vai trazer um holofote para ele vai ser mais santo, porque ele quer comprar alguma coisa com isso, ganhar algum benefício até com Deus com relação a isso, né? Ou ele até fez de boa vontade, porém, veja bem, boa vontade não leva ao céu, né? Caridade não leva ao céu. Ninguém vai entrar no céu por fazer caridade com ninguém, né? Se fosse assim, então, os espíritas estavam bem lá na frente, porque não tem ninguém que mais faça caridade no mundo do que o espírito, né? O católico estava lá na frente, mas não vão entrar. Por quê? Porque você não compra a entrada no céu, tá certo? Então, assim, uma pessoa comum, eu conheço pessoas que, assim, de Deus passa longe. Passa longe, de Deus passa longe. Assim, não tem o menor temor a Deus. No entanto, ajudam pessoas com necessidade. Tem empatia, tem caridade, né? Porque faz parte da graça comum sobre a vida do homem. Mas ela não tem nada com Deus, né? Então é possível que alguém faça isso. E ela pode se enganar se ela estiver na igreja achando que isso levaria ela para o céu. Só que aí essa pessoa é aquela que confia nas obras. Jesus está dizendo que essa pessoa ela diz que Jesus é Salvador. O problema dela é exatamente isso. O que ela declara não condiz com o que ela vive. Ela fala uma coisa e vive outra, né? Dá um exemplo bíblico, depois a irmã Eudes pode falar. Dá um exemplo bíblico disso. Esse que eu estou falando aqui, lembra de Saul? Saul foi o homem que Deus escolheu, foi escolhido pelo povo para ser o rei, né? Em um determinado momento, lá em 1 Samuel 15, nos é dito que Saul, ele é dado uma ordem, ele tem que acabar com os amalequitas. E a ordem de Samuel é muito clara, vai lá e mata tudo. Homem, menino, mulher, criança, rei, mata os bois, destrói tudo. Não quero pedra sobre pedra. Não quero que você traga de nada lá, eu quero que você destrua, porque os amalequitas são passíveis de destruição, Deus mandou destruir todos eles. O que Saul faz? Ele vai com o exército, aí ele vai, destrói, mas não destrói tudo. Ele traz preso o rei lá, ele separa o melhor boi, a melhor ovelha, o ouro, a prata, o que tinha de precioso ele traz, o restante ele destrói tudo. Mas o que tinha de precioso ele traz. Ele traz para si. Quando ele chega até Saul, com Samuel diz assim: que barulho de mugido de boi é esse que eu ouço? Ele fala: o povo trouxe para sacrificar o Senhor. Trouxe para sacrificar o Senhor, porque nós fizemos aqui. Abra a sua Bíblia lá em Samuel 15. 1 Samuel 15. Vamos ler, vai ficar mais fácil. 1 Samuel 15. Vamos ver aqui. O 21, né? Vamos ler a partir do 17. A partir do 17, assim: prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Samuel está dizendo: olha, rapaz, você não prestou atenção no que foi dito?
Você se lançou os despojos, fez o que é mal. Versículo 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha só que coisa. Deus deu uma ordem. Saul, destrói todo mundo. Chegou lá, ele, não, vou reservar alguma coisa. Quando eu leio esse texto, o meu pensamento é assim. Ele cresceu o olho com usura. O povo falou, não, mas esse ouro, essa prata, esse gado bom aqui, nós vamos destruir tudo. Não, vamos levar para Israel, para enriquecer Israel com isso aqui. O meu pensamento é esse. Eu olho e vejo uma pessoa assim. Mas eu sou pecador, né? Meu coração é pecador, é enganoso. Não pode ser que eu esteja enganado e que o coração de Saul era mais puro que o meu e ele não cresceu o olho. Ele resolveu fazer de fato um sacrifício para o Senhor. Digamos que aqui ele não está dando uma desculpa, digamos que ele está falando a verdade. Não, eu quis cumprir sim, mas eu quis trazer um sacrifício para o Senhor. Ainda assim, ele está errado. Porque a palavra era para ser cumprida. Destrua. Então, o que acontece com este? Ele é rejeitado por conta disso. Agora eu te pergunto, quantas vezes nós olhamos a palavra de Deus e descumprimos? O que faz diferente, que nós devemos fazer diferente de Saul? Quando Saul é confrontado, ele não reconhece e se mantém ativo. Não, eu fiz o que é certo. Mas Deus não mandou fazer isso. Não, mas isso aqui que é certo. Esse foi rejeitado. Se eu sou confrontado, o que eu tinha que falar? Meu Deus, me perdoa. Pai, eu pequei realmente. Olha, a palavra diz isso, eu devia ter feito assim, eu não fiz. Essa é a diferença. Então tem gente que está na igreja, que declara Jesus como seu Senhor, mas ele nunca está disposto a reconhecer o seu erro quando ele falha no cumprimento da palavra de Deus. Aí Jesus vai dizer, esse aí não entra no reino dos céus. Ele não entra. Não, mas eu confessei Jesus como meu Salvador, ok, mas você é um iníquo. Ou seja, você não é um descumpridor da lei. Você não está buscando viver a lei. Aí nós voltamos para aquilo que a palavra de Deus diz. Quando João diz, filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Porventura, por um acaso, por um motivo de queda, por uma falha, por um erro, se você tiver pecado, lembra que tem advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. Ou seja, se eu pecar, eu tenho que me arrepender, ir até Cristo e buscar o perdão. Eu não posso continuar na prática do pecado. Se eu continuo na prática do pecado, se eu não reconheço essa falha, significa que eu nunca conheci Cristo como Salvador. Ainda que eu o reconheça como Senhor. Ele nunca foi o Salvador da minha vida. Entende? Então existe esse auto-engano de pessoas que estão assim, né? Que estão vivendo dessa prática. E aí a gente tem que observar que é importante a gente buscar observar a nossa consciência à luz da palavra de Deus. Então, eu preciso de avaliar a minha vida na caminhada cristã, de como eu caminho diante do Senhor, à luz da palavra de Deus, e preciso constantemente estar fazendo essa autoavaliação nessa busca, não apenas de ter a confissão correta, mas também de ter a percepção correta a respeito desta realidade, com respeito ao próprio Senhor Jesus. A minha vida, eu sou alguém submisso ao Senhor? Tem uma parábola que Jesus conta que ilustra também muito bem essa parte aqui. Ele diz que um pai chama um filho e diz, meu filho, eu quero que você vai fazer isso, isso e isso aqui. E aí aquele filho sai assim, não vou, não sei o quê, e vai embora. E chega para o outro e fala, filho, você faz isso aqui? Ele,
Aquele que falou, reclamou, tal, se arrependeu, foi lá e fez. E o outro que falou rum, não fez. Lembra dessa parábola que Jesus conta? Quem que é o obediente? É o reclamão, não é o que ficou calado e baixou a cabeça e não fez. Né? Isso ilustra a nossa vida. Tá certo? Às vezes nós olhamos, e aí, irmãos, há uma avaliação muito importante diante disso. Eu estou ali diante da palavra do Senhor. Ela me confronta. O meu coração pecaminoso vai querer negar isso. Eu não quero fazer. Muitas vezes, quando a palavra confronta a gente fala, não, mas isso é muito difícil. Isso é muito complicado. Não, mas aí a gente vai começar a tentar achar desculpas. O que a gente tem que fazer? Senhor, tem misericórdia da minha vida, me ajuda a cumprir a tua palavra, dobrar o joelho no chão e clamar ao Senhor por graça e misericórdia. É isso que a gente tem que fazer e cumprir a palavra de Deus. Porque Jesus disse que se eu sou esse tipo de pessoa que acabo não olhando e voltando para a palavra de Deus, é possível que eu esteja me enganando como servo do Senhor. E lá na frente eu receba um não te conheço. Não te conheço. Pergunta ou comentário? Eu tinha te esquecido mesmo, desculpa. Boa noite, irmãos. Esses estudos de Mateus têm me despertado muito, sabe, pastor, para me fazer avaliações na minha vida mesmo. E quando eu ouvi essa parte, há dias atrás, nos estudos atrás, quando ele fala, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Isso tem me mexido muito comigo, né? Eu fico pensando, meu Deus, quando chegar naquela hora ali, e às vezes a gente, como o senhor falou, que a gente fica com o pecado aí de estimação, às vezes a gente se acomoda naquilo ali e acha que aquilo ali, às vezes, não, isso não vai me impedir de entrar no céu. E muitas coisas vai terminar impedindo. Então, uma das coisas que eu tenho pedido muito para Deus é que não me deixe mais ficar acomodado no pecado. Muitas vezes eu digo, eu não vou mais fazer isso. Aí, quando eu penso que não, eu pego me fazendo aquilo. Senhor, eu falei tanto, eu lembro que o apóstolo Paulo falou lá, né? Aquilo que a gente não é para fazer, aí é que a gente faz. Aquilo que é para a gente fazer, a gente não faz. Eu fui na Caixa Econômica esses 2 dias com o pai e entrei, peguei minha senha e muita gente pegou a senha. O pai ficou lá fora me esperando, já estava umas 11 horas. E a hora foi passando e aquelas pessoas que chegaram depois, já ia tudo passando na minha frente, e o tempo passando, a hora passando, e eu olhando para o pai lá fora, eu já comecei a ficar um pouco nervosa ali, e vai, nada. E eu comecei a ficar nervosa. E naquele momento ali eu parei, eu falei, mas o que Jesus ia fazer se estivesse no meu lugar? Então eu vou esperar aqui. Aí parei ali e eu orei, eu falei, Senhor, o pai está ali fora e eu não posso ficar aqui mais esse tempo todo. Senhor, abençoe que a próxima senha seja minha. E de imediato a próxima senha foi a minha. Então, muitas vezes, a gente, se não vigiar, faz coisas e aí depois tem algum crente, mas não é crente? Que testemunho está dando ali? Né? Então, esses versículos, ele tem despertado muito em mim, na minha vida, assim. O que é que eu estou fazendo? Geralmente, hoje eu estou me perguntando, quando eu estou numa situação assim, eu paro já e o que é que Cristo ia fazer se ele estivesse no meu lugar? Então, cada dia que eu estou tendo esses estudos, está trazendo um despertamento, porque eu estou muito a pensar nesse versículo, né? Quando chegar naquele dia lá. Amém, amém. De fato. E é interessante porque, assim, é como Martin Lloyd Jones diz, né? A gente não para fazer essa avaliação, né? A gente às vezes não olha para o texto e acha que tá bom, tá tudo bem, pode seguir a vida e vai embora. E não é bem assim, né? A gente tem esses cuidados que precisa de ser feito. Bom, o quarto, Jesus nos ensina a evitar o autoengano, demonstrando que a única coisa que realmente importa é o nosso relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Ele é o juiz e o que realmente conta é aquilo que Ele pensa a nosso respeito.
confessar a Cristo como Senhor, ter uma vida caminhando na igreja, ter uma direção em relação a essas coisas é importante, faz parte, mas o mais importante é ser conhecido de Cristo. E aí é que está a coisa interessante, né? Veja, o Senhor Jesus olha para essas pessoas e diz assim: eu nunca os conheci. É a resposta dele. Jesus não diz assim: vocês estão mentindo. Jesus não diz assim: vocês deveriam ter feito isso ou aquilo. Jesus não diz nada. A única coisa que Jesus diz assim: olha, o problema, sabe qual é o problema? É que eu não conheço vocês. Esse é o problema. O problema seu é esse. É por isso que vocês não vão entrar. É porque eu não te conheço. E aí, a gente precisa entender o que essa palavra grega conhecer tem a ver, né? Porque essa palavra grega aqui, ela não significa simplesmente ver a pessoa ou saber quem é. Jesus é Deus. Então ele sabe quem é todo mundo. Ele sabia quem era a pessoa, conhecia aquela pessoa de dentro para fora, de fora para dentro. Não é o conhecer nesse sentido, entendeu? Não é nessa ideia que é apresentada. A palavra aqui, ela tem um significado mais pesado. É um relacionamento. A ideia é ter um relacionamento. É ter um conhecimento pessoal. É ter uma intimidade. Essa é a ideia. Jesus está dizendo assim: você nunca teve uma intimidade comigo. Nós nunca tivemos um relacionamento pessoal. Ou seja, você nunca fez parte da minha vida e eu nunca fiz de fato parte da sua vida. Eu sou o seu Senhor. Mas não é a mesma coisa. Como é que a gente pode ilustrar isso? Uma forma mais prática da gente ilustrar isso. Eu e o Ismael somos amigos. Ok? Sou o pastor Ismael, é meu amigo, é meu irmão em Cristo, a gente convive há alguns anos e tal. Quem me conhece mais, Ismael ou Adeliene? Adeliene. Está casada comigo, é minha esposa, dorme comigo, a gente almoça junto, a gente janta junto, ela conhece os meus defeitos, as minhas alegrias, né? Ela sabe da minha vida melhor do que ninguém, tá certo? Então, esse conhecer que Jesus fala é o que a Adeliene tem comigo, e não esse que eu tenho com Ismael. A ideia é: Jesus participa da sua vida. Essa é a ideia que é apresentada. Jesus diz assim: olha, eu não participo da sua vida. Eu não faço parte da sua vida. Eu não te conheço. Você não tem intimidade comigo. Entende? O que Jesus quer é que a gente tenha uma submissão voluntária. Que a gente tenha uma disposição de estar com Ele. Que a gente deve viver com Ele e para Ele. Não é simplesmente nos ver. Não é simplesmente ter um relacionamento superficial. Não é simplesmente ter um zelo religioso. Sou apaixonado por Jesus. Não é isso. O que Jesus quer é que a nossa vida esteja interligada na vida dele. A forma mais clara da gente entender isso está lá em Gálatas, capítulo 2. Abra sua Bíblia lá em Gálatas 2. Gálatas 2, versículos 19 e 20. Aqui é a forma que Jesus quer que a gente conheça o Senhor. Gálatas 2, 19 e 20. Eu vou pedir para o Ismael fazer a leitura para mim. Leva o microfone para o Ismael ali para mim, para ficar gravado aí, por favor. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É isso que o Senhor espera de nós. Todo aquele que vive para Cristo e Cristo vive nele, é o que o Senhor o conhece. É que tem um relacionamento, é que tem esse... Olha como Paulo coloca aqui, né? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E depois ele vai dizer que ele morreu para ele mesmo.
né? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Já parou para pensar como Paulo está colocando aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, aí quando ele coloca assim, como morri pela lei, vamos lembrar do sacrifício de Cristo. Vamos lembrar que Cristo cumpriu a lei de forma perfeita. E nós somos condenados pela lei. O sacrifício de Cristo é suficiente para nos matar. Então agora nós vivemos em Deus por conta dessa realidade. Só que ele coloca aqui que ele vive na carne. Ou seja, não é só uma vida espiritual. Não é só uma vida intelectual. Mas ele próprio mortifica a sua própria carne para viver para Cristo. Não é? Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Toda vez que eu abro mão dos meus preceitos, da minha vontade, do meu querer, do meu desejo, para servir a Cristo, eu estou vivendo Cristo na carne. Mas toda vez que eu rejeito isso e procuro viver para mim mesmo, eu estou negando a Cristo. O que é um casamento? Eu abri mão de algumas coisas para estar com a Adelene, e a Adelene abriu mão de algumas coisas para estar comigo. Nós estamos aprendendo a viver numa só carne. Coisas de solteiro não cabem dentro do casamento. Não cabe dentro do casamento. Eu não posso fazer o que eu quero da forma que eu quero. Eu tenho uma satisfação para dar e ela tem uma satisfação para dar para mim. Paulo vai dizer que eu devo de dar tudo o que ela precisa e ela precisa de dar tudo o que eu preciso. E Paulo chega a dizer assim, olha, não é a mulher que manda no corpo, agora é o homem. Mas agora também não é o homem que manda no seu corpo, é a mulher. Tamanha é a questão dessa unidade. O que Cristo está dizendo, o que Paulo está dizendo é exatamente isso. Gente, olha, já não tem mais querer não é o que eu quero não. Agora é o que Deus quer. É o que Deus quer. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Quando olha para essas pessoas, diz assim, olha, tudo bem, vocês fizeram milagre, vocês fizeram isso, fizeram aquilo, vocês fizeram muita coisa, trabalharam muita coisa, realizaram muitas coisas. Ok, vocês têm uma confissão verdadeira, vocês leem a Bíblia e confessam que eu sou de fato o Senhor. Vocês reconhecem que eu morri na cruz para salvar. Ok, mas as suas vidas não são minhas. Eu não os conheço. Vocês de fato não se entregaram para mim. Vocês de fato não se declararam a entregar a sua vida para viver a minha vida. Vocês ainda continuam vivendo de forma independente. Então, não há compromisso entre nós dois. Não há compromisso. E aí há o auto-engano. Então, as pessoas se auto-enganam por conta disso. Entenderam agora, quando eu disse que isso é extremamente importante para a vida do cristão, e é algo que a gente tem que ter o maior cuidado para olhar? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu não tenho força para poder cumprir qualquer coisa, eu ainda assim tenho que me entregar totalmente. Depende da minha entrega. Né? A minha vida está entregue. Eu realmente entreguei tudo para o Senhor. Meu casamento está na mão do Senhor, meu trabalho está na mão do Senhor, a criação dos meus filhos está na mão do Senhor, a minha amizade está na mão do Senhor, os meus sonhos estão na mão do Senhor. Tudo está na mão do Senhor? Ou eu tenho vivido para mim e dedicado alguns poucos instantes para o Senhor? Não. Quando se trata do Senhor e eu prefiro eu. Né? A Bíblia diz que você não pode namorar com quem não é crente. Não, mas eu amo aquela pessoa. Quem é que é a prioridade? Você ou Deus? A Bíblia diz que você não pode estar denegrindo as pessoas. Não, mas fulano me fez mal. Ele merece o troco, e aí? Como é que fica? A Bíblia diz que você deve orar pelos seus inimigos. Não, mas fulano não merece a minha oração. E aí? A Bíblia diz que você deve perdoar. Aí, não, mas eu não estou pronto ainda. E aí?
toda vez que a gente faz isso, quem que é a preferência? Sou eu. E onde Cristo fica? Aí Paulo vai dizer: logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Tome a sua cruz e siga. Quer saber se você, de fato, tem a salvação? Perceba se você tem tomado a sua cruz e tem sacrificado o seu eu para glorificar a Cristo. Irmãos, nesses dias atuais, nessa nossa geração tão individualista e tão egoísta, a gente fica alarmado com a igreja. Porque a gente percebe que as pessoas pensam em si. Ninguém mais pensa nas coisas do Senhor. Entre qualquer coisa e Deus, qualquer coisa é melhor do que Deus. A gente abre mão de compromissos que a gente tem com o Senhor, a gente abre porque a gente está cansado, porque isso ou porque aquilo, e na verdade a gente só está buscando o nosso interesse. Aí depois nós dizemos assim: não, mas Jesus é meu Senhor. Que Senhor é esse que eu não obedeço? Eu posso saber que Ele é, mas se eu não obedeço... O diabo chama Jesus de Senhor. Ele reconhece que Jesus é Senhor. E ele sabe que pelo poder Jesus manda sobre ele. Mas ele se submete só na pressão, não por forma voluntária. E tem muito crente vivendo assim, como se fosse o diabo. Reconhece que Jesus é Senhor, sabe que Ele é poderoso para fazer, e só vai quando o Senhor bota a pressão. Ora, isso não é salvação. Isso não é um ato de entrega para o Senhor. Não é um ato voluntário, é um ato impositório. Isso vai acontecer quando Jesus voltar, e aí todo joelho será obrigado a se dobrar diante do Senhor. Então, se eu só me dobro diante do Senhor quando as coisas estão difíceis, tem um negócio errado. E a gente não costuma dizer isso. Eu acho interessante que às vezes a gente trata isso como coisa normal na vida de crente. Não, fulano ali não. A hora que Deus pesar a mão dele, ele vai ver, ele vem. Às vezes a gente fala isso, não fala? Não, fulano ali, não, fulano ali tá. Não, mas deixa Deus pesar a mão na vida dele para ver. A hora que Deus pesar a mão, ele vem. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Vem não, irmãos. Vem não. Só vem pelo amor. E só é crente o que se entrega voluntariamente. O que não se entrega voluntariamente, se entrega por pressão, é filho de Satanás. Porque é o diabo que se submete ao poder de Deus pela pressão do poder de Deus. E é isso que a gente tem que entender. E é isso que a gente tem que ensinar aos nossos filhos, aos nossos irmãos que estão chegando na igreja. Olha, cuidado. Porque é possível que você esteja vindo pela pressão. Não significa que Deus não pode fazer algo na vida da pessoa para que ela reconheça e venha até Cristo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que essa pessoa que veio até Cristo, se ela depois não se submete voluntariamente a Cristo, tem alguma coisa errada. Se ela nunca tem prazer por Cristo, se nunca tem desejo de ler a Bíblia, fazer oração, se ela nunca tem desejo de estar na igreja, se qualquer coisa é mais importante para ela do que estar aqui, ela tem que avaliar a vida dela. Que é possível que ela esteja se auto-enganando. Não tem melhor lugar do que estar na presença do Senhor. Se eu não tenho prazer nas coisas do Senhor, como é que Ele é meu Senhor? Né? Como é que é? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem que você ama, a sua mãe ou a minha? Fácil, né? Claro que você ama a sua mãe. Você nunca vai amar a minha mãe como eu amo a minha mãe. Ela não é sua mãe. Aí é a mesma coisa. Como é que eu posso dizer que amo o Senhor se eu não me dedico ao Senhor? Que amor é esse? Que só é da boca para fora. Então, queridos, é bom a gente estar observando esses detalhes. Jesus, em seus ensinamentos, nos mostra claramente como evitar o caminho do engano. Ele vai nos alertar que
a gente não pode confiar nas nossas obras, nem na nossa própria justiça natural, nem em qualquer outra coisa, que nós somos capazes de falhar. Que a verdadeira confiança, ela está firmada exclusivamente na entrega total a Jesus Cristo. Eu me rendo a ti. É a única confiança que a gente pode ter. Eu me rendi de fato ao Senhor. Que essa fé, ela não é superficial. Ela é algo muito profunda. Ela não é só o entendimento, ela precisa de ser entendimento, mas ela vai me levar a buscar e fazer coisas, né? Ela vai exigir uma mudança no meu caráter. Vai exigir uma mudança no meu coração. Ela vai me deixar insatisfeita, essa fé vai me deixar insatisfeita com as minhas práticas. Quer uma prova de que você é filho de Deus? É quando você percebe que você não consegue andar segundo as palavras de Deus e aquilo te entristece. E te leva ao pó e aclamado ao Senhor. Tem misericórdia, Senhor, eu queria tanto fazer o que é certo. Não porque você vai querer ser salvo, mas porque você é salvo. Aí você fala assim, não, então estou no caminho certo. Ainda que eu não consiga fazer, por quê? Porque eu estou querendo ter esse relacionamento com o Senhor. Estou me rendendo a Ele. E Deus, na sua graça e no seu tempo, irá de fazer isso aí, né? Devemos, então, de afastar todo orgulho, toda autossuficiência, toda vaidade, e com o coração arrependido e aberto, nos rendermos, então, na direção do Senhor. Buscando uma autoavaliação, sempre olhando para a palavra de Deus e pesquisando se eu estou caminhando nessa direção, né, para viver a palavra do Senhor, e contando, claro, com a oração, pedindo a Deus que nos auxilie. A oração faz parte desse caminho em relação às nossas vidas, pedindo a Deus discernimento, sabedoria e pedindo a Ele que nos dê a força para fazer o que é necessário. Pedindo a Ele que nos dê a força. O texto que a Eude citou de Paulo, né, onde ele fala que as coisas que eu quero fazer eu não faço, e as que eu quero eu não faço, e as que eu não quero eu vivo fazendo. Paulo desesperadamente fala, desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele fala, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, a qual se entregou e morreu por mim. O que é que Paulo está fazendo? Ele está dizendo, Senhor, eu não tenho força, mas eu sei que o Senhor morreu para que eu pudesse caminhar na tua presença, então eu me rendo a ti. Me ajuda, é só o Senhor quem pode me direcionar a isso. A falha desses que estão aqui diante do Senhor não é porque eles não reconheceram o Senhor, é porque eles não se renderam ao Senhor. Essa é a falha deles. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Nossa irmã Felizmina. A dificuldade mesmo, né? E hoje mesmo eu achei essa uma dificuldade que eu pensei assim, eu digo, eu acho que não dá para ir para a igreja hoje não, porque assim, na hora da gente sair, aí 6h30, a menina me ligou para mim, né? E não ia poder ir, a Renata. Ligou, meu bem, foi muito bom você ligar assim rápido, porque eu me apresso mais, porque eu tenho que ir, né? Eu falando para ela, ela disse, você vai? Eu digo, vou. Bom, aí quando eu dou fé que eu vou temperar já o caldo para me fazer para 10, porque ele não come assim comida para encher a barriga mais não, de manhã não. Ele come assim, só uma sopa mesmo, né? À noite ele come uma sopa para encher a barriga de macarrão que eu faço. Então quando eu dou fé que eu vou pro fogão, o gás acabou. Eu digo, meu pai do céu, e agora? Eram umas 6h30. Eu digo, agora pronto. E agora? Não, eu não vou. Eu falei assim, Giovanni, meu filho, liga aí pro gás. Ele vai e liga. Eu digo, meu filho, pede para ele que eu quero fazer as coisas rápido, que eu tenho que sair. Mas falei assim, sei lá, se ele realmente pensar nisso aí, que eu quero sair, né? Isso foi só o fato de eu falar, né? Aí ele vai e liga e diz, minha avó está com pressa, porque ela tem que fazer já para meu avô. Não, nós já estamos saindo. E eu fiquei num pé noite, meu Deus, já tinha temperado as coisinhas para fazer. E aí quando foi com pouco, o gás chegou. Digo, mas será que vai dar tempo? Aí pensei, a Renata não vai. Aí fiz a sopa. Ainda bem que o macarrãozinho é bonzinho, ele engrossa o caldo rapidinho. Então, quando arrumou tudinho, botei no prato meu, vem logo comer. E nessa altura, antes, quando ela me ligou, eu já estava arrumada. Aí,
Só fiz, catei minha Bíblia, deixei a garrafinha em cima da pia que tinha enchido com água do filtro para me beber. Já saí, nem lembrei de garrafa. Mas disse que eu vou chegar atrasado. Não, cheguei ainda estava no louvor. Gente, é uma pressão muito grande, sabe? E você... Meu Deus do céu, mas consegui, né? A chegar até aqui, porque assim, o estudo é muito bom, a gente não quer perder. Maravilhoso, né? Exatamente. E eu puxo muito por ele, porque eu não tenho leitura, não sei ler, e eu quero ouvir, né? Eu quero ouvir. Então, isso é o fato da gente ter a alegria, né? De estar aqui. É para ouvir mesmo, para aprender, né? E ver quem somos nós, porque às vezes a gente não está fazendo nada, nem que agrade a Deus. É assim. Verdade. Seu Luiz. Pastor, a gente vê muitas pessoas falando igual o senhor disse. Eu não estou preparado para perdoar fulano. Não estou preparada para pedir perdão. E eu falei para um, como é que você está incomodado com a história e não quer resolver, moço? Como é que você está incomodada com a história e não quer resolver, senhora? Mas é porque eu não estou preparada. Porque eu não estou preparada. E se Jesus vier? Como é que a senhora vai estar? Ah, não, mas é diferente. Aí eu digo, que diferença? Então tem muitas pessoas que eles fazem tanta coisa, mas têm a dificuldade de tanto de perdoar, como de se humilhar para a pessoa, pedir perdão, trabalhar, pedir a Deus dê força. Porque eu acho que isso é uma história entre a gente e Deus. Senhor, me estruture para isso, que eu não tenho não. Para que você possa chegar lá. Mas a gente vê muita reclamação, pastor. Não é pouco não, é muitas pessoas. Mas ele não se submete à história de eu quero conversar com meu irmão, quero perdoar, eu quero pedir perdão. A gente encontra. Quando a gente anda fazendo visita. Exatamente. E aí é onde eu falo, né? Se eu não me entendo, se eu não me submeto a Cristo, que Senhor é esse sobre a minha vida? Então é claro, igual eu falei, a minha natureza humana, por conta do pecado, vai querer que eu não me humilhe. Vai querer que eu rebata o que a palavra de Deus diz. Mas eu preciso então de me sujeitar. E aí é onde eu clamo ao Senhor. Senhor, tem misericórdia, me ajuda a sujeitar a tua palavra. Eu preciso me sujeitar à tua palavra porque não tem outro local, né? É aqui, não tem outro local. E é isso que faz a evidência de que de fato eu sou um salvo. Não é simplesmente porque eu declarei Cristo como meu Salvador, que eu frequento a igreja, que eu entrego o dízimo, que eu prego. Não, é porque eu me submeto à palavra de Deus, porque eu tenho um relacionamento com esse Senhor. Me incomoda, né? Me incomoda. Então assim, se não me incomoda entristecer o coração do Senhor, que relacionamento é esse? Ah, não, tá, tanto faz, tanto fez. A gente pode reparar, quando a gente ama alguém, a gente se importa com alguém, nós nos incomodamos quando aquela pessoa fica triste. Aí você olha para a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que todo pecado entristece o coração de Deus. Você olha para a palavra de Deus e vê que Deus fica irado com o mundo do jeito que ele está. E isso não incomoda a gente? Então tem uma coisa errada, né? Então é onde a gente precisa de observar e avaliar. Ok? Mais alguém? Não? Então, irmão, nós vamos encerrar por aqui. Termino aqui essa parte. Semana que vem a gente dá continuidade, né? No estudo, a partir do versículo 24 em diante. Mas aí já fica claro para os irmãos. Qualquer dúvida, depois quiserem conversar comigo, a gente pode estar tirando. Ou pode estar visitando lá o canal do YouTube e revendo os estudos, né? Que eu acho que já fica mais claro para poder estar atendendo, ok? Vamos orar para a gente poder encerrar esse momento?